pessoal, seja bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Ângela e a aula de hoje vai para o módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos falar sobre tabelas e gráficos, mas antes vamos resolver o desafio deixado na aula anterior. Então, vocês lembram que deixei a atividade onde tinha esse problema? Em uma fábrica, havia 182 funcionários. Cada um utilizou um copo descartável no turno da manhã. No turno da tarde, esse número diminuiu para 156 copos descartáveis. Visto que alguns trabalhadores têm a consciência ambiental de que, ao se guardar um copo para ser utilizado durante o dia, se diminui o lixo. Tendo em vista os dados acima, quantos copos foram utilizados durante um dia na fábrica? Então, nós sabemos que de manhã foram usados 182 copos, à tarde 156. Então, para a gente ter um resultado, precisa fazer uma operação de adição. 182 mais 156. Então, vamos somar. 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Com 1 que subiu, 3. 338, encontramos o resultado. Então, foram utilizados 338 copos durante esse dia. Mas, se todos os 182 funcionários tivessem a consciência ambiental de utilizar apenas um copo por dia, nós teríamos uma diferença por dia de 182 copos, a menos no lixo. Isso é muito interessante e importante a gente começar a perceber que precisamos diminuir a quantidade de lixo para ajudar o nosso meio ambiente. Muito bem, vocês que acertaram, que tentaram e que fizeram. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Vocês sabiam que há várias formas de se organizar informações, como, por exemplo, tabelas e gráfico? Mas o que é uma tabela e o que é um gráfico? Tabela é a forma não discursiva de apresentação de informações, representada por dados numéricos e codificações, dispostos em uma ordem determinada, segundo as variáveis analisadas de um fenômeno. Existem várias regras para a apresentação de tabelas, porém, essas não devem ser rígidas. Muitas vezes, a criatividade na sua montagem e edição é necessária para alcançar a melhor comunicação. Para a elaboração de tabelas, quadros e figuras, conta-se com inúmeros recursos da informática, que possibilitam a respectiva apresentação na forma variadas de gráficos. Então, recomenda-se que a tabela seja suficientemente completa para ser entendida, dispensando a consulta ao texto. Contenha somente os dados necessários ao seu entendimento. Seja estruturado de forma mais simples e objetiva. Inclua os dados logicamente ordenados e apresente dados, unidades e símbolos consistentes com o texto. Então, nós temos aqui alguns modelos de tabela, tá? Primeiro temos esse boletim escolar. Na segunda, temos a preferência de alimentos de estudantes do módulo 3 da Escola Municipal Bom Tempo. Temos outra tabela que vai nos mostrar a altura e peso de alguns estudantes da Escola Municipal Bom Tempo. E por último, temos essa tabela que nos fala sobre tipos de acidentes que mais machucaram em 2009. Então, tabela é uma representação de dados no formato de linhas e colunas. A quantidade de linhas e colunas depende do tipo de informação que se deseja transmitir. Ela tem a capacidade de mostrar grandes quantidades de informação em pouco espaço. E gráficos? Vamos conceituar gráfico. Gráfico representam dinamicamente os dados das tabelas, sendo mais eficiente na sinalização de tendências. O gráfico bem construído pode substituir de forma simples, rápida e atraente
dados de difícil compreensão na forma tabular. A escolha do tipo de gráfico está relacionada ao tipo de informação a ser ilustrada. Então, existem vários tipos de gráfico, então a gente trouxe os modelos. O gráfico de áreas, de linha, tem o de coluna, 2 diferentes, o de setor e o de barra. Então, vamos praticar? Temos uma situação, um problema. A professora do módulo 3 da Escola Municipal Bom Tempo resolveu solicitar aos alunos que fizessem uma pesquisa na sala de aula para saber da turma qual o alimento preferido para o almoço. Então, 2 alunos ficaram responsáveis para colher esses dados entre eles. Ao final, a professora, junto com a turma, sistematizou os dados na seguinte tabela. Então, temos referência de alimento dos estudantes do módulo 3 da Escola Bom Tempo. Numa coluna temos os alimentos e na outra a quantidade de estudantes. Então, temos o feijão, foi escolhido por outros estudantes, 8 estudantes. Salada, por 6. Carne bovina, por 4. Frango, por 5. Macarrão, 3 estudantes. E arroz, 4 estudantes. Então, a pergunta é, quantos alimentos foram citados na pesquisa? Muito bem, foram 6 alimentos. Qual o alimento menos citado? Vamos olhar a tabela e a gente já tem a resposta. O macarrão. Houve empate entre preferência de algum alimento? Qual? Sim, entre a carne bovina e o arroz. Muito bem. E qual o alimento preferido da turma para o almoço? O nosso velho e bom feijão. Então, a gente consegue responder essas perguntas analisando, lendo a tabela. As informações estão claras. Então, a gente não tem muito o que procurar. A gente olha, faz uma análise rápida e já consegue encontrar a resposta. Transformando a tabela em gráfico. Então, a mesma tabela, a gente pegou a preferência de alunos dos estudantes do módulo 3 da Escola Municipal Bom Tempo e realizou um gráfico. O alimento, ele vai estar na linha horizontal. A quantidade de aluno na linha vertical. E os estudantes vão ser identificados pela barrinha azul, tá? Então, a gente consegue, lendo o gráfico, também responder as perguntas. Qual o alimento mais preferido? O mais escolhido? O feijão, por 8 estudantes. A salada, quantos escolheram salada? A gente olha lá no gráfico e a gente percebe que 6. A carne bovina, 4. Muito bem. O frango, 5 estudantes preferem frango. O macarrão, 3. E arroz, 4. Ali de igual para igual com a carne bovina. Tá vendo como a gente consegue ler as informações através da tabela e do gráfico? Então vamos para o desafio. Pegue uma conta de energia da sua residência ou de um amigo e veja o tipo de gráfico existente no documento e anote detalhes do consumo. Nós vamos ver esse resultado na próxima aula. Então, bom estudo e até a próxima aula.